no puede bajar la guardia ni un segundo. As relações entre Brasil e Venezuela atravessam um momento de alta tensão, com implicações que ultrapassam as fronteiras dos dois países e envolvem também a política externa dos Estados Unidos, agora sob o comando de Donald Trump. O veto brasileiro à entrada da Venezuela no bloco econômico BRICS, anunciado em uma decisão histórica, intensificou o desgaste diplomático entre Brasília e Caracas. O presidente Nicolás Maduro interpretou a decisão como uma afronta, pois ela reforça o isolamento de seu governo no cenário regional. Esse contexto, aliado ao retorno de Trump à presidência dos Estados Unidos, sinaliza desafios e pressões intensas para o regime de Maduro, especialmente porque Trump prometeu uma postura implacável em relação à Venezuela. Na fronteira norte do Brasil, onde se estende a floresta amazônica, a preocupação de Maduro com a segurança nacional é palpável. O exército brasileiro vem realizando exercícios militares frequentes com tropas norte-americanas nessa região estratégica, no âmbito de um acordo de cooperação e treinamento. O CORE, um programa de operações combinadas, reúne unidades brasileiras e americanas, promovendo o aperfeiçoamento de táticas militares e preparação conjunta em áreas de selva, ambiente onde o Brasil possui grande expertise. A presença de forças dos Estados Unidos em exercícios tão próximos à fronteira venezuelana é vista pelo governo de Maduro como uma potencial ameaça, principalmente diante da mudança de governo nos Estados Unidos e das novas políticas de Trump em relação ao seu regime. Donald Trump, que assume seu novo mandato em janeiro de 2025, já indicou que terá uma abordagem agressiva para pressionar Maduro a deixar o poder, apoiando o candidato da oposição, Edmundo González, vencedor das últimas eleições venezuelanas. A vitória de González, amplamente reconhecida pela comunidade internacional, é vista por Trump como uma oportunidade para mudar o cenário político na Venezuela, encerrando o governo de Maduro e instalando uma administração considerada mais legítima e democrática. Maduro, porém, se recusa a aceitar os resultados das urnas, alegando fraudes e manipulando a narrativa para fortalecer seu apoio entre militares e setores leais. A chegada de Trump à Casa Branca reacende, portanto, a questão da sucessão na Venezuela, pois o novo presidente dos Estados Unidos busca convencer seus aliados latino-americanos a também apoiar González e pressionar Maduro a entregar o poder. A postura de Trump é especialmente relevante para o Brasil, que agora encontra-se em uma posição geopolítica delicada. Embora o governo brasileiro tenha mantido uma política de moderação em relação ao regime de Maduro, o veto à entrada da Venezuela no BRICS e a proximidade com os Estados Unidos em questões de defesa reforçam um alinhamento que Maduro enxerga com preocupação. Para ele, a crescente influência americana no Brasil, expressa nos exercícios conjuntos e na presença de tropas na Amazônia, sugere uma ameaça velada, algo que ele utiliza para justificar medidas de segurança intensificadas na fronteira e para alimentar uma retórica de resistência contra o imperialismo. O Brasil, enquanto isso, enfrenta desafios próprios devido à situação na Venezuela. O fluxo migratório massivo de venezuelanos, que fogem da crise econômica e humanitária, impacta diretamente o estado de Roraima, onde quase um quarto da população atual é composta por imigrantes. As dificuldades de infraestrutura e segurança enfrentadas pelo Estado aumentam a pressão sobre o governo brasileiro, que busca um equilíbrio entre assistência humanitária e a defesa de seus próprios interesses de segurança. Além disso, a presença de facções criminosas venezuelanas na fronteira sul da Venezuela, envolvidas em esquemas ilícitos e fraudes contra o sistema brasileiro, gera mais atritos e reforça a necessidade de monitoramento e vigilância. A cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos oferece ao Exército Brasileiro uma oportunidade valiosa de treinamento e aprimoramento de suas forças em cenários complexos, com tropas americanas como a 101ª Divisão Aeroterrestre, conhecida por sua capacidade em operações rápidas e aerotransportadas. Este alinhamento militar, contudo, tem sido cuidadosamente planejado, buscando atender aos interesses brasileiros,
sem comprometer sua soberania e mantendo a diplomacia com os países vizinhos. Para Maduro, contudo, a presença de tropas americanas em território brasileiro, especialmente em áreas próximas à Venezuela, serve de base para reforçar sua narrativa de que o Brasil estaria se alinhando a uma política de cerco, promovida pelos Estados Unidos. Nesse complexo jogo diplomático e de segurança, o governo brasileiro deve equilibrar sua estratégia para evitar qualquer escalada de conflito, ao mesmo tempo em que se prepara para lidar com o cenário regional de forma robusta e independente. O Brasil, que possui uma posição estratégica na América Latina e sempre manteve uma tradição de moderação diplomática, precisa agora lidar com as pressões de Washington e os temores de Caracas. Para a administração Trump, o apoio de uma potência regional como o Brasil seria fundamental na campanha para pressionar Maduro e promover González, seu candidato favorito para uma transição pacífica. O futuro da relação Brasil-Venezuela permanece incerto, com Maduro observando de perto cada movimento do Brasil em cooperação com os Estados Unidos. O retorno de Trump trouxe consigo a promessa de intensificação das sanções e da pressão internacional sobre o regime chavista, criando uma situação ainda mais desafiadora para a América Latina.